Bom dia, meus amores, bom dia, boa tarde, não sei que horas que você vai ouvir esse devocional, ou boa noite. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso devocional João 12, né? E não liguem pra minha voz de choro, tá, gente? Eu tava chorando na presença do papai, na presença de Deus e quando a gente sente a presença dele, quando ele se manifesta fortemente, não tem como chorar. Talvez para algum, não tem como não chorar. Talvez para alguns de vocês possa soar, tipo, né? Meu Deus, mas como assim? Por que chorar? É só quem vive para saber, gente. Se você ainda não viveu essa experiência com Deus, da visitação da presença dele, assim, tão forte que você não consegue não chorar. Mas é um choro de alegria, de leveza, de paz, de você tem que viver, começa a pedir para ele, pai, eu quero viver experiências assim com você também, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o teu amor de pai por mim, eu quero sentir, e ele vai te dar. A Bíblia fala, buscai e achareis, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Jesus falou isso, sabe? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então seja perseverante, se você quer mesmo viver experiências sobrenaturais com Deus, peça que ele vai te dar, tá bom? Então hoje é João 12, né? Vamos continuar. Fala assim: Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Enquanto Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou aos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se da fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Denários aqui, gente, o denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal, entendeu? Então era quase um ano de trabalho que valia esse perfume que Maria, né, quebrou para ungir Jesus. Seriam 300 denários. Ele não falou isso por interesse pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então Judas, além de traidor, era ladrão, né? E aqui o ato que Maria fez, gente, ela pegou esse frasco de nardo puro, era um perfume caríssimo, né? E derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, coisa mais linda. Esses dias até postei no meu Instagram lá, falando sobre o perfume, quantas passagens que tem na Bíblia, desde o início da Bíblia até o final, sobre o perfume, que eu falo sobre o perfume amor próprio, né, que Deus me deu e qual o propósito dele, o propósito dos produtos por trás, né, por trás, a maior parte do lucro, gente, para quem não sabe, é para ser mantenedora, para manter missionários e crianças, tá? Então esse é o objetivo dos produtos amor próprio. E eu falo do perfume, enfim, vocês entrem depois lá no meu Instagram e leiam tudo que as passagens da Bíblia que eu coloquei e essa passagem aqui também da importância. Era como se Maria tivesse ela já estava ungindo Jesus, porque era um costume judeu, um costume, né, da tradição deles ungirem uma pessoa quando morre. Então ali era como se ela já estivesse prevendo a morte de Jesus, né? E aí Judas, o traidor, além de ser traidor, ainda era ladrão, né? Por que isso daí não foi vendido e dado para os pobres? Como se ele tivesse alguma preocupação com os pobres. Na verdade, ele queria roubar aquele dinheiro, né? Então era um perfume que equivalia a quase um ano de trabalho. Imagina você trabalhar um ano inteiro, quase um ano inteiro, 300 dias, para comprar um perfume. E olha, tipo, o desapego eu acho lindo, gente, o desapego de Maria, tipo assim, dane-se quanto que custa esse daqui, entendeu? O que é esse frasco de perfume perto de quem tá na minha frente, perto de Jesus, perto daquele que me salvou, daquele que me ama, daquele que é tudo pra mim. Então a gente tem que viver uma vida assim, tipo, sem reservas pra Jesus, sabe? Uma vida de entrega, porque não existe perdas com Jesus, gente. Quanto mais você entrega, quanto mais você dá, mais você recebe, porque
Ontem até eu tava falando com uma amiga, tipo assim, a matemática de Deus é completamente diferente da matemática do mundo. O mundo acha que quanto mais ele retém, mais ele vai ter, né? E com Deus é exatamente o oposto. A Bíblia fala mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, né? A matemática de Deus, as leis de Deus são completamente diferentes. Então Maria tava se lixando, ela não tinha apego nenhum com nada, apego nenhum com esse frasco de perfume, né? Que ela poderia usar, sei lá, por quanto tempo, porque como era um nardo puro, apenas uma gotinha daquilo lá passava um dia, 2, 3 dias com aquele cheiro, sabe? De tão gostoso que é. Como ainda hoje tem muitos perfumes árabes assim, né? Então aí Judas ficou, né, indignado, mas era... Então, gente, muitas vezes pessoas que vão demonstrar, tipo assim, que parece que elas têm zelo pelas coisas de Deus, nada mais é do que um interesse próprio, pensando nele mesmo e não realmente naquilo que é de Deus. Por isso que a gente deve pedir muito discernimento para Deus, sabe? Porque nem tudo que reluz é ouro, nem todo mundo que fala de Deus é de Deus, gente. Nem todo mundo que prega a palavra é de Deus. Então, assim, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me mostra. E você vai sentir, o Espírito Santo te toca, sabe? Te toca e você sente, pode falar o mais bonitinho que for, não adianta, não vai entrar, não flui, alguma coisa não... Sabe? Às vezes você vai ver uma pessoa simples lá que nem sabe falar direito o português, que fala errado, que tudo, mas você vai ver uma presença de Jesus na vida da pessoa, sabe? Porque é o que Deus honra, é o que Deus honra, Ele honra o nosso coração, as nossas intenções, a intenção do nosso coração, entendeu? Não é quem fala bonitinho, não é quem sabe falar, não é... Então, assim... Viva essa entrega para Jesus mesmo, sabe? Se entrega para Ele sem reserva, porque quando você se entrega sem reserva, Ele se manifesta para você sem reservas também. Essas experiências que nem eu te falei, de sentir a presença de Deus, de não conseguir não chorar de gratidão, de alegria, de Senhor, quem sou eu para o Senhor me amar tanto assim, para o Senhor me amar desse jeito, as coisas que Ele faz, nos momentos que a gente às vezes se sente fraco, sente que... E é natural, gente, nós somos humanos, então a nossa mente, ela tende a nos boicotar. Além da mente tem um inimigo, né, querendo fazer você pensar que Deus te abandonou, que você tá sozinho, que essa situação não tem mais jeito, não tem mais como que não tem mais jeito? Lázaro já tava 4 dias morto, cheirando mal, como a gente viu em João 11, sabe, não tinha mais jeito aos olhos dos homens. E Jesus, tipo, ele já estava em estado de putrefação, Lázaro. E Jesus chegou, vem para fora, 2 palavras, 3, Lázaro, vem para fora. Entendeu? Então uma palavra de Jesus pode mudar toda a tua vida, uma palavra, entende? Continuando, respondeu Jesus: deixe-a em paz. Lembra que Judas Iscariote estava, por que quebrou esse vidro, que não sei o que, custa 300 denários, podia ter dado para os pobres, não sei o que. Jesus respondeu para Judas: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Olha só, eles não queriam só matar Jesus, eles queriam matar Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era um milagre, né? Um milagre inquestionável de Jesus. Então, muitas vezes, o inimigo vai querer te matar por você ser um milagre, pela tua vida ser um milagre, por Deus fazer milagres na tua vida. O diabo tem ódio, sabe, de quem é um milagre. O diabo, ele tem ódio de quem Jesus, tipo, faz milagres na vida dessa pessoa. Dá pra ver os milagres de Jesus na vida da pessoa, quando você sabe, tipo, isso não teria como ter acontecido se não fosse Jesus. Não teria como. A minha vida, Marinalva Calegari, minha vida é um milagre. Não teria como eu estar aqui, não teria como eu ter vivido tudo que eu vivi e continuar vivendo as coisas que eu tô vivendo e as promessas de Deus na minha vida. Ter saído das drogas, como, né, eu tava quando era adolescente, muitos de vocês sabem o ponto que eu cheguei de dormir em calçada, em banco de praça, do meu pé ficar pendurado por um tendão, pelo tendão do calcanhar, depois daquele acidente, os ossos tudo pra fora, tipo, não tinha como
não tinha como eu estar com meu pé, não tinha como eu andar, não tinha como eu ter saído das drogas daquele jeito, sem precisar de clínica, sem precisar de nada, sem ter crise de abstinência, Jesus arrancou pela raiz. Então, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Então, é óbvio que o diabo odeia as pessoas que são milagres de Deus. Então, você também é um milagre. Você também é um milagre. Se você reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador, se você chamou ele para ser o dono da tua vida, você é um milagre, porque você nasceu de novo. A Bíblia fala que o teu nome foi escrito no livro da vida e que ninguém nunca mais pode arrancar você das mãos de Jesus. Então é natural o diabo te odiar e é natural o mundo te odiar. O mundo odeia. Aqui, eles queriam matar os sacerdotes, gente. O que é isso? Eu sempre falo, os líderes religiosos, os líderes, os conhecedores da Bíblia queriam matar Jesus e matar Lázaro por causa de um sistema, porque eles estavam crendo em Jesus e eles não queriam. Olha o nível da doença, da cegueira. Então a gente não pode ser ingênuo de achar que porque uma pessoa fala de Jesus ou porque uma pessoa frequenta uma igreja, nossa, ela é de Jesus. Não, eu fui muito ingênua em achar isso de muitas pessoas, sabe? Que nem você vê, ontem eu tava vendo uma pessoa que eu sigo, uma pessoa super autêntica, assim, tudo, e aí ela falou algo no stories, daí, tipo assim, começaram, tipo, nossa, desceu o cacete nela, falar um monte de coisa, assim, ruim, sabe? E aí ela postou o perfil dessas pessoas. E essas pessoas que estavam ali julgando ela por uma coisa, tipo, tão ridícula. Tava escrito lá, toda honra e glória a Deus. Não sei o que lá, cristão. Uma frase bíblica. Pelo amor de Deus, vai se converter. Pelo amor de Deus, é nojento isso, cara. A pessoa dizer que é cristã, que serve a Jesus, que não sei o quê, pra ir lá na internet atacar outras pessoas. Um cristão de verdade nunca vai perder um segundo da vida dele indo num perfil de alguém julgando, ainda que você não concorde com aquela pessoa, tipo, peraí, não concordo com o que essa pessoa tá falando, não sei o que, não é problema teu. É problema de Jesus, é Deus que vai julgar. Quem é você? Quem sou eu pra gente julgar alguém? Às vezes aquela pessoa pode estar fazendo algo que aos nossos olhos, tipo, não é legal, não sei o quê, mas Deus conhece o coração dela. Às vezes o coração dela é muito mais puro do que o teu, muito mais puro do que o meu, entendeu? Então quem somos nós pra julgar? Aí tá, ela acusando, né, essas pessoas acusando essa influenciadora, e elas fazendo muito pior, porque Jesus falou assim, não julgue. Jesus falou 1000 vezes, tipo, não julgue. 1000 vezes, não tô falando 1000 de 1000, gente. 1000 vezes é uma força de expressão, tipo, muitas vezes, não julgue para não ser julgado. A mesma medida que você usar para julgar as pessoas, você vai ser julgado por Deus, entendeu? Então ele fala tanto, o próprio Pai Nosso fala, tipo, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora, sinceramente, olhando para a tua vida, você gostaria mesmo que Deus te perdoasse na mesma medida que você perdoa os outros? Pensa agora sobre isso. Você gostaria, se Deus fosse te perdoar na mesma medida que você perdoa as outras pessoas, como que você estaria com Deus hoje? Talvez você estaria bem, talvez você realmente perdoa as pessoas que te machucaram, que te magoaram, como José fez, né, com os irmãos que venderam ele como escravo para o Egito, tentaram matá-lo primeiro, depois decidiram vender para ter algum lucro com ele, e depois de anos ele se tornou governador, e quando os irmãos tiveram que voltar para ele para pedir socorro, né, para comprar comida, que viram que ele era o governador, os irmãos falaram, meu Deus, agora ele vai matar a gente, porque ele era o homem mais poderoso depois de Faraó do Egito, agora ele vai matar a gente, porque ele tem poder para matar, para enforcar, para fazer o que ele quiser. E o que José fez? Não se preocupe, não tenham medo, não foram vocês que me enviaram para cá, foi o próprio Deus, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus reverteu em bem, então não se preocupem, eu vou cuidar de vocês, sustentar vocês e os seus filhos e as vossas famílias. Olha só, gente, isso é perdão. Ele podia, vocês me venderam como escravo, vocês queriam me matar de inveja de mim, então agora vocês vão ver. Não se preocupe, entendeu? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus reverteu esse mal em bem, então não se preocupem, foi Deus que me enviou à frente de vocês para salvar muitas vidas, sabe? Coisa mais linda, tá lá em Gênesis isso. Então assim, vamos pensar, tipo assim, peraí, perdoai, a gente fala para Deus, né, quando ora o Pai Nosso, perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido.
Peraí, se Deus te perdoasse na mesma medida que você perdoa quem te ofende, quem te faz algum mal, você estaria absolvido ou você estaria condenado? Então fica aí o ponto de interrogação para você se questionar hoje, certo? Então aqui os sacerdotes, gente, os chefes, não é nem os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes eram os chefes, os líderes dos líderes da igreja, que queriam matar Jesus e também queriam matar Lázaro porque ele era um milagre, e por causa desse milagre, muitas pessoas estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, quando você é um milagre de Deus, não pensa que as pessoas vão te amar, não. Não pensa que o mundo vai te amar, não pensa que, sabe, que vai ser tudo bonitinho, o diabo vai te odiar. E as pessoas do mundo que não tem Jesus vão te odiar também, podem te odiar também, mas tá tudo certo. Eu prefiro ser odiada pelo mundo e ser amada por Jesus, sabe? Porque é isso que importa, no final de tudo é isso que importa, né? O que adianta é buscar a glória de homens e se perder de Deus? Como Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Então, assim, tipo, dane-se se vão gostar de mim, se não vão gostar de mim, né? Se eu estiver agradando a Deus é o que importa, eu vou fazer a vontade dele. Se as pessoas gostarem, amém. Se não gostarem, amém também. Eu sei a quem eu estou obedecendo. E para mim, importa obedecer somente a ele. Somente a ele. Se eu estou obedecendo a ele, então tá tudo bem. Não importa nada a minha volta, sabe? Claro que tem coisas que dói, que machuca. Lógico, a gente é humano, dói. Mas a Bíblia fala que a gente deve ter por motivo de grande alegria. Grande alegria quando a gente for perseguido por causa do nome de Jesus. Motivo de grande alegria. Então, é motivo da gente se sentir honrado. Peraí, eu tô sendo rejeitado, eu tô sendo perseguido, eu tô sendo caluniado, eu tô sendo, sabe, por causa de Jesus. Então, caramba, eu sou digno de estar sofrendo, assim como Paulo e Silas na prisão, como muitos deles dos cristãos, né, dos discípulos, dos apóstolos, que uns foram mortos, outros foram apedrejados, outros, tipo, meu Deus, sofreram açoite de ficar em carne viva, tantas coisas, gente, tantas coisas, e eles se sentiam felizes por serem dignos de terem sofrido por Jesus. Olha que coisa linda. Então, assim, quando você ama Jesus de verdade, quando você tem um relacionamento com ele, as circunstâncias externas às vezes podem abalar, sim, mas lá no fundo você clama por ele: Jesus, socorro. Jesus, olha o que eu tô passando, que dor, me ajuda. Ele vem em nosso socorro, gente. E eu sempre falo, Jesus, ele não chega antes nem depois, ele chega na hora certa. Ele não nos abandona. Ele fala: pode uma mãe se esquecer do seu bebezinho que ainda mama e não ter compaixão dele? E aí Jesus fala assim, Deus fala assim, tipo, ainda que essa mãe se esqueça desse bebê, ou seja, pode acontecer, mas é muito raro, ainda que essa mãe esqueça desse bebê e não se compadeça dele, eu jamais me esquecerei de ti. Jamais. A Bíblia fala, Deus fala assim, ainda que pai e mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Nunca a gente tá sozinho. E eu sei que existem momentos que parece que nada tá acontecendo, eu sei disso, sabe? Porque eu já passei tantas vezes por isso, tantas vezes que eu falo, Senhor, sabe? Que eu falei, né? A gente vai amadurecendo na fé e essas coisas vão mudando também. A gente, tipo, passa pela prova, mas sabendo já, tipo assim, eu sei que isso tá me preparando pro próximo nível. Mas quando a gente é mais bebê na fé, a gente pensa, meu Deus, por que isso está acontecendo, Senhor? Por que eu tô passando por isso, Senhor? Tipo, e as tuas promessas, parece que nada tá acontecendo. Deus deixou os grandes homens e mulheres dele da Bíblia, sabe? Pessoas que marcaram a história. Ele deixou passar pela mesma coisa. Como Davi, gente, que estava escondido lá na caverna, entendeu? Sendo perseguido, o Saul tentando matar ele, o rei com inveja dele, sendo que ele falou pro rei, ele falou, quem sou eu? Eu sou uma pulga diante de ti, por que você quer me matar? E realmente, diante dos homens, Davi era uma pulga comparado a Saul. Saul era o rei, Davi era um pirralhinho, um menininho, sem experiência com nada, mas ele era cheio de Deus. Por isso que Saul queria matar a inveja, gente. Quando a gente tem Deus, quando a gente tem o brilho de Deus, às vezes as pessoas vão te odiar de graça. Tipo assim, o que eu fiz pra essa pessoa? Não fiz nada. Simplesmente a pessoa te odeia de graça. E você pensa, eu não fiz nada. Não é de graça. É por aquilo que você carrega. Às vezes você vai ser odiado, você vai ser perseguido, você vai ser rejeitado por aquilo que você carrega.
que é a presença de Deus, que é o brilho de Deus. Assim como Davi, ele carregava essa presença, esse brilho que Saul sabia que ele não tinha. Então ele tinha uma raiva de Davi, ele queria matar Davi de qualquer jeito, entendeu? Então, quantas vezes, se você for ler os salmos de Davi, que ele falava, Senhor, tipo, onde o Senhor está? Apressa-te em socorrer-me, eu vou morrer, eu não aguento de angústia. E às vezes ele mesmo tentava se consolar, falando, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o Salvador da minha face, o meu Deus. Então, gente, quando a gente é escolhido de Deus, Deus vai permitir a gente passar por esses desertos. Deus vai permitir a gente passar por momentos que a gente não sabe por que Deus está em silêncio. A gente acha que Deus está em silêncio, mas quando a gente acha que Deus está em silêncio, nesses momentos em que a gente pensa que nada está acontecendo, é quando Deus mais está agindo. Quando Deus mais está agindo. E no final ele vem e sempre nos surpreende. Olha o que ele fez com Davi. Quanto tempo Davi se sentiu sozinho. Ele se sentiu sozinho, ele sentiu como se Deus tivesse abandonado ele. Só você ir ler os salmos de Davi, quanta dor já que ele passou. E olha o que Deus fez, como que Deus honrou ele, gente. O maior rei que Israel já teve até hoje. O túmulo de Davi, eu já estive lá 2 vezes, é um dos túmulos mais visitados no planeta Terra, mais honrado, sabe? O rei mais lembrado, mais falado. O homem segundo o coração de Deus, entende? Ele não, por quê? Porque ele sempre foi perfeito? Não, Davi pecou. Só que qual que foi a diferença de Davi e de Saul? Saul pecou e se justificou quando ele foi confrontado. Ah, mas é que não sei o que, gente. Cuidado, Deus odeia justificativa. E Davi, quando ele foi confrontado, ele rasgou as roupas, se jogou no chão e falou, eu pequei contra Deus, Tipo, ele reconheceu, ele se arrependeu. Então aí tá a diferença, entendeu? Nós somos humanos, nós podemos pecar, podemos cair em tentação, não porque, Deus vai me perdoar, então eu vou pecar, não. Mas pode acontecer, tipo assim, quando eu vi acontecer, eu, tipo, não queria, mas tá. Quando eu vi, já falei uma palavra que eu não queria ter falado, entendeu? E aí, quando Saul foi confrontado, ele pegou e se justificou, né? Porque ele foi lá e ofereceu um sacrifício que só o sacerdote, só Samuel, né, que era o profeta, poderia ter feito. E aí Samuel chegou e falou assim, que isso que tu fizeste? Ele, porque você se atrasou, você demorou, achei que você não ia vir, não sei o que lá, bababá. Justificativa, Deus odeia justificativa. Então, quando você errar, quando você cometer algum erro, não se justifique. Nem diante de Deus, nem diante do teu chefe, nem diante das pessoas, nem diante do teu marido, nem diante da tua esposa, nem diante de um amigo. Se você errar, tenha humildade como Davi tinha. Fala, olha, eu errei, me perdoe. Não tem nada, gente, não tem nada de vergonhoso em você reconhecer que errou. Pelo contrário, Deus vê isso como nobreza. Deus vê isso como nobreza e Deus te honra. Quando você chega e fala, me perdoe, eu errei, eu realmente errei. Ou você chega diante de Deus, Senhor, eu pequei contra ti. Você acha que você consegue esconder alguma coisa de Deus? Você acha que eu consigo esconder alguma coisa de Deus? Não adianta, gente. É dobrar o joelho e confessar e falar, Deus, né? Como eu recebi pessoas aqui falando, mensaginha de pessoas falando quando, às vezes eu abro caixinha de perguntas no Instagram, me perguntam sobre inveja. As pessoas sempre me perguntam, sim, gente, inveja existe. A Bíblia toda tá falando sobre inveja. Inveja, a podridão dos ossos, é uma das piores coisas e abomináveis que tem para Deus. O primeiro homicídio que teve na Bíblia foi Caim, que matou Abel, o irmão de sangue, de inveja. Por quê? Porque Deus se alegrou da oferta de Abel e não se alegrou da oferta de Caim, porque Caim não estava interessado em ofertar o melhor para Deus, sabe? Ele fez algo, tipo, sabe, de qualquer jeito, por obrigação. Só que Deus olha a intenção do coração. Aí, Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a de Caim. Porque não adianta enganar Deus. Caim fez o quê? De inveja. Falou, vamos lá no campo comigo, não sei o que. Foi lá e matou. Imagina isso, gente. Matou o irmão dele, cara. Por inveja. Então, assim, às vezes as pessoas vão te odiar, vão te perseguir e você não vai entender por quê. Mas o que eu fiz pra essa pessoa? Eu nunca fiz nada, gente. Não é você, não se trata de você. Se trata daquilo que você carrega, da presença de Deus que tá em você, que você carrega, que incomoda as trevas. A presença de Deus é o quê? É luz. A luz incomoda o quê? As trevas. Por quê? Porque a luz revela o que tem nas trevas. Então, não é acerca de você, não é acerca de mim, entende? Então, vamos ter consciência disso, que, tipo, muitas coisas a gente vai passar, e não é porque a gente é cristão que a gente não vai passar. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Ou seja, se eu venci e vocês são minhas ovelhas, meus filhos, vocês já venceram também, mas continua firme. Tem as provações? Tem, mas depois das provações tem o quê? A honra. Então seja humilde. Quando você... que eu tava falando da inveja. Aí eu acho assim, honroso, sabe? Quando uma pessoa pega e escreve pra mim lá, fala, vixe, Mari, a questão é que eu sinto inveja das pessoas, não sei o que. A pessoa ter coragem de falar. E eu falo, tipo, parabéns pela tua humildade em reconhecer, porque a gente tem a tendência de achar que todo mundo tem inveja da gente. E quando você tem inveja dos outros e você tenta esconder até de você mesmo, mascarar até de você mesmo, você acha que consegue mascarar de Deus? Não, então você tem que ir pro teu quarto, fechar a tua porta, dobrar teu joelho e falar, Senhor, me perdoa, porque eu tô sentindo inveja de fulano de tal, de fulana de tal, arranca isso de mim, porque isso é diabólico, eu não aceito, eu sou do Senhor, eu não aceito esse sentimento, arranca de mim, e eu declaro bênção sobre essa pessoa, que ela seja ainda mais abençoada, que ela seja ainda mais próspera, que ela seja ainda mais feliz. Quando você faz isso, você dá um soco na cara do diabo, você dá um murro na cara dele, entendeu? Porque ele quer, tipo, que você sinta inveja mesmo, que você sinta ódio. Por quê? Porque esses sentimentos são dele. E quando você sente isso, você aceita esses sentimentos, você tá abrindo um portal para ele entrar na tua vida. Você tá dando legalidade pro diabo entrar e destruir a tua vida. Entendeu? Como o pecado, gente. Quando você peca, você abre... Aí tem gente que peca e se revolta contra Deus, né? Que nem diz lá em Provérbios. O homem vai lá e faz coisa errada e depois se revolta ainda contra Deus. Por quê? Que Deus tá permitindo isso? Por quê? Não sei o quê. Meu filho, foi você que deu legalidade. O diabo só pode agir na tua vida se você der legalidade. Então, quando você tem esses sentimentos e você esconde, você tenta esconder de você mesmo e de Deus, não adianta, não tem como esconder de Deus. Você pode esconder das pessoas, mas lá no fundo você sabe o que você está sentindo e Deus sabe muito mais ainda. Agora, quando você se humilha diante de Deus, a Bíblia fala, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, sabe? E aqueles que se humilham, a Bíblia fala que serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, hoje é um dia de você refletir no que eu tenho sido orgulhoso, no que eu tenho sido orgulhosa, no o que em mim eu não tô admitindo que eu tô sentindo ou que eu tô fazendo e que eu sei que lá no fundo que tá errado e que eu sei que Deus tá vendo também. Então vai pra Deus, Deus não tá ali pra te apontar o dedo, pra te julgar. Quando você chegar pra ele, Deus, tô sentindo inveja de fulano de tal, Deus, eu tô sentindo raiva disso, Deus, eu tô não sei o que lá, do relacionamento, sentindo inveja do relacionamento de sei quem, ou do carro novo que não sei quem comprou, ou por que essa pessoa tem tanta sorte, tudo dá certo pra ela, pra mim não. Vai pra diante de Deus, porque enquanto você não for, você tá abrindo portas, escancarando as portas pro diabo entrar na tua vida, pintar e bordar. E aí a tendência é o quê? Se revoltar contra Deus. Peraí, mas foi você que abriu a porta para ele, pro cão entrar, entendeu? Então, agora, quando você vai e confessa para Deus, Deus, me perdoe, eu tô sentindo isso, que nojo, Senhor, desse sentimento, arranca de mim, me faz sentir nojo disso, eu não aceito, fora daqui, arranca pela raiz, Senhor, eu não aceito. E aí você faz um movimento contrário da inveja, você vai lá, você curte a foto da pessoa, você escreve algo positivo sobre a pessoa, você fala bem dela para outras pessoas, você ora por ela, começa a orar por ela que você vai ver que toda a raiva que você tem de alguém, ou todo o ódio, ou toda a inveja começa a ser dissipado e você dá um soco na cara do diabo quando você faz isso, entendeu? Ou seja, o diabo não tem mais legalidade. Como é que ele vai falar para Deus, eu tenho legalidade para entrar na vida dela. Olha o que ela tá fazendo, olha o que ela tá sentindo, olha o que ela tá escondendo até de você, olha o que ela tá achando que tá escondendo. Então ela abriu a porta. E Deus tem que falar, ok, então entra. Por quê? Porque o nosso Deus, gente, ele é um Deus de legalidade. Por isso ele nos deu livre arbítrio. Então não adianta a gente dar a brecha, a gente abrir portas e depois a gente culpar Deus por isso. Por que isso está acontecendo? Peraí, vamos ter a autorresponsabilidade, olhar para nós mesmos e falar, peraí, aonde foi que eu abri uma porta? Onde foi que eu abri uma brecha? Que porta que eu preciso fechar? E se você não identificar, o Espírito Santo, ele é tão bondoso, gente, ele é tão lindo, ele mostra, Senhor, Espírito Santo, me mostra, tem alguma coisa em mim que te desagrada? Como Davi orou, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, ele estava tão lindo falando, tipo assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque tem coisas a respeito de mim mesmo que nem eu sei. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. O Senhor que me criou, que me formou quando eu estava no ventre da minha mãe. O Senhor me teceste
Tá lá em Salmo 139, sabe, no ventre da minha mãe. Então, assim, quem conhece a gente melhor do que a gente mesmo? O nosso pai que nos criou, entende? Então ele falava assim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque tinha coisas dele que nem ele mesmo via, como tem coisas nossas que muitas vezes nem nós mesmos vemos, né? A própria psicologia chama isso de pontos cegos, são aquilo que a gente, coisas que a gente não vê em relação a gente. Por isso também é tão importante a gente orar e pedir para Deus nos apresentar os amigos dele, as amigas dele, que são pessoas de Deus, são pessoas verdadeiras, são cristãos de verdade, não da boca para fora, que vão te confrontar em amor, vão falar, olha, eu percebi isso não é legal, não sei o que vão, porque o amigo verdadeiro, gente, não é aquele que, não, vai lá, vai mesmo, vai não sei o que, tá nem aí se você vai se ferrar ou não. Agora, o amigo falso, né? Agora, o amigo verdadeiro, ele vai falar, meu, não faz isso, não é legal. Olha, acho que você errou nisso. Ele vai, tipo assim, te confrontar em amor. Por quê? Porque ele quer que você seja melhor, porque ele não quer que você se dê mal, entendeu? Então, o amigo verdadeiro, ele fala a verdade. A Bíblia fala isso muitas vezes em Provérbios, entendeu? Agora, o amigo falso, ele multiplica beijos. A Bíblia fala que o amigo falso, ele é bajulador. Cuidado, porque quem te bajula, gente, esses dias eu ouvi uma frase que fala assim, cuidado, porque quem te puxa o saco, puxa também o teu tapete. Eu falei, nossa, que frase forte, entendeu? Então, cuidado. Eu vi outra frase também assim, só consegue te dar uma rasteira aquele que tá tão perto de ti ao ponto da perna dele alcançar você. E faz todo sentido. Às vezes, quem dá uma rasteira são pessoas mais próximas. Por isso que a gente tem que estar tão ligado e conectado com o céu, com Deus, porque aí Deus mostra, Deus não deixa a gente enganado, entendeu? Quanto mais conectado você está com Deus, mais Deus abre os teus olhos, mais Deus faz você ver o coração das pessoas. Não aquilo que elas falam, né? Porque que nem a Bíblia fala, o bajulador, ele é destruidor, ele é falso. E uma frase que eu sempre ouvi a minha mãe falar, sempre, ela falava assim, é preferível ter 50 inimigos do que ter um amigo falso. Porque com inimigo, 50 inimigos do que um amigo falso. Porque com o inimigo tu sabe que você tem que se cuidar, você sabe o que você não deve falar, você sabe que você tem que estar, sabe, o tempo todo à espreita, tipo assim, atento. Agora, com amigo falso, não, você vai, você confia, você abre teu coração, você abre a sua vida, você conta dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos, conta os teus segredos, e ele tá ali, tipo, fazendo aquela cara de paisagem e aquele coração mal escondido por trás de palavras doces e suaves, como dizem Provérbios. Entende? Então, peça discernimento para Deus. Deus, mostra quem é meu amigo, escancara, mostra a verdade, escancara o mundo espiritual para mim, sabe? E cuidado, gente, não fale dos teus sonhos, dos teus projetos, das tuas coisas para ninguém, assim, só para quem Deus realmente colocar no teu coração, porque muitas pessoas vão fingir que se alegram com você, que legal, não sei o quê, e o coração tá queimando de inveja, entendeu? Eu já fui muito, eu falo isso porque eu já fui muito ingênua, gente, eu já fui muito bobinha, mas muito, de achar que todo mundo ia se alegrar comigo, que todo mundo tava torcendo comigo, e não era, e não é assim. A gente conta em menos nos dedos de uma mão quem realmente se alegra das pessoas que convivem com a gente, e muitas vezes a nossa família, né? Infelizmente, muitas vezes aquele negócio só pode te dar uma rasteira quem estiver tão próximo de você ao ponto que a perna dessa pessoa possa te alcançar. Porque quem tá longe, como é que vai te dar uma rasteira se a perna dela nem alcança em você? Então peça discernimento para Deus, peça para Ele te mostrar quem é verdadeiro e quem é falso, e fala, Senhor, sopra para longe da minha vida quem é falso, sopra para longe quem é enviado do inimigo, quem não é para estar na minha vida, sopra para longe os falsos, deixa os verdadeiros, traga os teus amigos e as tuas amigas para minha vida, e aí você vai para um outro patamar, você vai para um outro nível, porque as pessoas com quem você anda, ela diz muito de onde você vai chegar. Mas diz muito mesmo. Pausa para uma água e vocês também. Vamos lá, continuando. Entrada, como é que eu vou fazer stories agora com essa cara inchada de chorar, gente? Ó, aí, ó. Passar uma make, né? Dar uma disfarçada. A entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor.
Hosana, gente, é uma expressão hebraica que significa salve, né? Como um louvor, salve, salve Jesus, salve, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. 14. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Isso está escrito lá no Antigo Testamento, gente, em Zacarias 9:9. Por que lembra que eu falei para vocês que todo o Antigo Testamento ele aponta para a vinda de Jesus, como que seria, né, como que seria a morte dele, como que ele morreria, que ele nasceria de uma virgem, que ele entraria com um jumentinho na cidade de Sião, tudo está escrito. E aí eu me pergunto, como que os sacerdotes, os mestres da Bíblia, os mestres da lei, os mestres que conheciam a Bíblia de fio a pavio, como dizem, né, de trás para frente, de frente para trás, de tudo que é jeito, e que conheciam todas as escrituras que apontavam para como que Jesus viria, né, todas as coisas, todos os sinais, e mesmo assim o diabo cegou o entendimento deles por causa do quê? Por causa da ganância, por causa da inveja, entendeu? O diabo cega, a inveja cega, a ganância cega. Então, tipo, é surreal, assim, os caras conhecerem tanto a Bíblia e não reconhecerem que era Jesus, que era o Cristo, que era o Filho de Deus, o Rei dos Reis que estava ali, o Senhor dos Senhores, e que o reino dele não era desse mundo, por isso que ele não se importava com as coisas desse mundo. Ele falava, meu reino não é deste mundo. E ele falou para nós, para os discípulos, né, ele falou, vocês também não são desse mundo, como eu também não sou. Então, por isso, gente, nós não somos daqui. Por isso que a gente tem que viver segundo os padrões do nosso lar, da nossa casa. Os padrões de Deus, do reino de Deus, não os padrões dessa terra corrompida que nós vivemos aqui. Nós estamos aqui para quê? Para fazer a diferença aqui. Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, enquanto a gente estiver aqui, é para a gente levar luz para a vida das pessoas e para a gente ser o sal. O que é sal? É o sal que traz o sabor para uma comida. Você pode comer o prato mais saboroso que for, mas se não tiver sal, não serve pra nada, né? Não, tipo, nossa, não tem como. Esses dias eu fui comer, eu não sei, nossa, eu fui com tanta vontade, eu tava com tanta vontade de comer aquilo, tanta, e aí quando eu fui comer não tinha sal. Acho que esqueceram de colocar sal, sei lá. E aí, enfim, eu tive que colocar sal, mas não é a mesma coisa, né? É aquele negócio, tipo assim, ninguém nunca elogia o sal de um prato, mas deixa ele faltar para ver se não vão sentir falta. Então, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, Jesus entrou no jumentinho, versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. Então, assim, até os discípulos que não eram conhecedores da Bíblia, como os sacerdotes e mestres da lei, os escribas e os fariseus eram. Os próprios discípulos, é mesmo, está escrito a respeito deles, porque quando ele viu Jesus entrando, por que Jesus está entrando no jumentinho, tudo? Aí eles se lembraram, nossa, estava escrito que isso aconteceria. Agora, pensa bem, os discípulos que não eram mestres, né, da lei, quando fala lei, gente, é o Antigo Testamento, tá? Porque o Antigo Testamento é o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da graça. O que significa graça, Mari? Graça significa favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, mas que Deus decidiu fazer por nós por amor, que é o quê? A salvação em Cristo Jesus e nos tornar filhos e herdeiros. Porque nós merecemos, porque somos bonzinhos? Não, mas porque Jesus pagou o preço para que nós nos tornássemos filhos, herdeiros, tivéssemos nosso nome escrito no livro da vida e participássemos da eternidade e do banquete junto com Jesus. Olha que coisa linda. Então os discípulos se lembraram disso, né? Versículo 17. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Olha a inveja deles, cara. Tipo, nossa, isso é indignante, porque assim, eles eram para ser as pessoas de Deus, tipo assim, os mais... Sabe, os mais espirituais ali, os líderes, os fariseus, os sacerdotes, eles eram para, nossa, tipo, coisa linda, tipo assim, o Filho de Deus tá aqui, olha que maravilhas que ele tá fazendo, chegou o tempo.
Não, eles tentavam o tempo todo matar Jesus por inveja. Por isso que eu te falei, nunca murmure contra Deus se você estiver passando por uma perseguição, por alguma coisa. Não diz respeito a você, ou se você não entende por que você é odiado, por que você tá... Não tente, querer ser aceito onde as pessoas decidiram te rejeitar. Essa rejeição não diz a respeito de você, diz a respeito da glória, do brilho de Deus que você carrega. Eles não suportam. Quem não tem Deus não suporta aqueles que têm, entendeu? Então, alegre-se, como a Bíblia fala. Que seja motivo de grande alegria, considere motivo de grande alegria passardes por diversas tribulações, por perseguições por causa de Cristo. Tipo assim, nossa, eu sou digno de, igual os discípulos lá, meu Deus, eles se alegravam porque, eu tô sendo digno de apanhar, de ser açoitado, de não sei o que lá, por causa de Jesus, entendeu? Porque essa vida momentânea aqui, a gente vai acabar rapidinho. Que eu sempre falo, a vida é tão curta, tão curta, tão curta, que sofrer é uma perda de tempo. Então, não foque na dor, nas tristezas, nos problemas momentâneos, porque a Bíblia fala que eles são momentâneos. Logo vai acabar. Então, tenha a visão de reino, daqui a pouco isso aqui tudo acaba, entendeu? E a Bíblia fala que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai existir mais lágrima, não vai existir mais dor, não vai existir mais pranto. E a nossa vida é um sopro, acabou. Quando a gente vê, daqui a pouco acabou, né? Versículo 20 continua. Jesus prediz a sua morte. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. E os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Lembra que sempre que ele fala o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, tá, gente? Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Prestem atenção nessas palavras aqui, gente. Vou explicar para vocês. Olha, que Jesus falou. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que era um anjo que tinha falado. Gente, essa parte aqui que eu falei, prestem atenção. No versículo 24, que Jesus fala assim, ó, eu digo a verdade, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, ele dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, olha só, odeia a sua vida neste mundo, as coisas deste mundo, ele a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. O que Jesus está falando aqui? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele vai permanecer só. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Jesus está falando o quê? Para a morte, a gente morrer para os desejos da carne, para os desejos deste mundo, entendeu? Então, gente, para você andar em santidade com Jesus, para você ter a presença dele, para você vivenciar, tem coisas que você vai ter que renunciar, entendeu? Prazeres deste mundo, tipo assim, eu não quero renunciar não, então você vai ficar só. Então, você não vai experimentar o que é essa presença gloriosa de Jesus. Você não vai experimentar o que é você estar no teu quarto e ele se manifestar. E você sentir isso que você nunca você vai sentir em nenhum. Você pode ganhar trilhões de dólares, você pode ganhar o mundo, você pode ter, sabe, a melhor casa, o melhor carro, todo o dinheiro do planeta, ter tudo. Você nunca vai saber o que é essa presença, essa paz, essa alegria que excede todo o entendimento.
Entende? E essas coisas do mundo são passageiras. É bom tê-las? Claro que sim, e Deus quer que você tenha. Deus quer que você seja próspero, porque quanto mais próspero você for, mais pessoas você vai poder ajudar, se o teu coração for bom e generoso. Se você entender que tudo que você tem não é teu. É Deus que confiou a você para você administrar com sabedoria e com generosidade conforme o coração dele. Então, tudo que te vier à mão, que é o que eu faço, tudo que me vem à mão, eu falo, Senhor, como que o Senhor quer que eu administre? Senhor, em quem o Senhor quer? Na vida de quem? Ou em que ministério que o Senhor quer que eu semeie? Em quem que o Senhor quer que eu abençoe com isso? Dá-me a generosidade conforme o teu coração, né? Para que eu não semeie em terra infértil ou na vida de chupins, de sanguessugas, de parasitas, mas na vida de pessoas que dão frutos em terra boa. Porque Jesus falou, né, dos 4 tipos de terra. A terra à beira do espinho, que os passarinhos vêm e comem tudo, se você lançar semente. A terra pedregosa, que se você lançar semente não vai crescer nada, porque as pedras sufocam a semente e não deixa crescer. Então não vai ter árvore, muito menos fruto. A pedra, a terra cheia de espinhos, que os espinhos vão sufocar a semente, não vai crescer semente, nem árvore, nem fruto. Por outro lado, tem a terra boa, né? Que com o que você jogar ali vai voltar multiplicado, vai dar frutos multiplicados. E assim você tem que pedir discernimento. Jesus estava se referindo à palavra e que serve para tudo na vida também, gente. Aonde que você vai colocar a tua oferta? Em quem? Sempre ora, Senhor, quem que o Senhor quer que eu abençoe? Qual ministério o Senhor quer que eu abençoe? Aonde que o Senhor quer? Entende? Se você frequenta uma igreja constantemente, se você se alimenta daquela igreja, é justo que você também abençoe aquela igreja, que você oferte ali, se você é frequentador, se você é um membro, porque você está usando aquele lugar tem que ser pago um aluguel, né? Tem que pagar a luz, tem que pagar o ar-condicionado que você está usando, as cadeiras, as pessoas que tem que limpar lá, os sons, a iluminação, né? Os músicos, as pessoas que trabalham. E a Bíblia fala que sim, que digno é o obreiro do seu salário, que aqueles que pregam o evangelho, eles devem viver do evangelho. Então, sempre peça, Senhor, isso aqui que chegou às minhas mãos, isso que o Senhor tem me dado, isso não é meu. A Bíblia fala que Deus nos deu para nós sermos mordomos fiéis, saber administrar com sabedoria. Então, peça para Deus. E aqui ele fala, se você não morrer, no sentido morrer para as coisas da carne, para aquilo que você sabe que Deus não quer para a tua vida, você vai permanecer só. Ou seja, você não vai ter a presença de Jesus, experimentar essa presença. Agora, se você abrir mão disso, e aí sim, aí você vai ganhar a vida eterna, entendeu? E aí você vai ser honrado pelo Pai, como Jesus falou. E Jesus vai estar sempre com você. Ele fala no versículo 26, quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Tipo assim, ele vai estar sempre com você. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha que lindo. Então, gente, não tem segredo, né? Renúncias, sim, são necessárias renúncias. Mas as renúncias que você faz por amor a Jesus, pelo reino, e na verdade por amor a você mesmo, se você for sábio, quando a gente é sábio, a gente sabe que essas renúncias são, tipo assim, na verdade são privilégios que a gente tem de renunciar. Né? Porque a recompensa é muito maior do que viver os prazeres momentâneos deste mundo, que depois te trazem um vazio enorme. Ontem uma pessoa falou pra mim, nossa, Mari, eu tô tão mal, tô não sei o quê, e eu bebi um pouco pra ver se passava, e na hora passa, mas depois volta um vazio pior ainda, e eu já tenho aconselhado essa pessoa, olha, você sabe a verdade, você sabe o caminho, se você quer continuar tentando preencher nos prazeres do mundo, as consequências vão ser você sabe o que você tem que fazer, entendeu? Então, cada um tem o livre-arbítrio, é a sua escolha. Outra, aí Jesus falou assim, o meu coração tá perturbado, e o que direi? Por que ele falou, agora meu coração tá perturbado no versículo 27? Gente, porque naquele momento ali estava prestes da morte dele ser crucificado. Então o que aconteceu? Lembra que Jesus suou sangue no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, em Israel? Coisa mais linda, gente, o Monte das Oliveiras. Quando vocês tiverem oportunidade de ir para Israel, vão. Por que Jesus suou sangue ali? Porque todo o pecado da humanidade estava caindo sobre ele, daqueles que já tinham morrido, daqueles que vieram antes dele, daqueles que existiam no momento, daqueles que viriam depois dele. Todo o pecado da humanidade estava caindo sobre ele. Então imagina o peso, imagina a dor, imagina a angústia, ao ponto de alguém suar sangue, né? A ciência fala que é o último nível de angústia, de dor,
de desespero que um ser humano pode chegar, porque todo o pecado da humanidade caiu sobre ele ali. Meu Deus do céu. Então ele falou assim, o que eu vou dizer? Pai, me salva desta hora? Tipo assim, o que eu vou dizer? Deus, por favor, não deixa eu passar por isso? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então ele falou, Pai, glorifica o teu nome, que quando foi Deus que falou, eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. Versículo 30. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Ou seja, Jesus não precisava que Deus confirmasse nada, porque Jesus já sabia quem ele era em Deus, né? Essa voz veio por causa das pessoas que precisavam ouvir isso. Ó, versículo 30, Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, que é Satanás, né? Deste mundo, gente. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando for levantado da terra, ele vai ser levantado primeiro na cruz, né? E depois ele vai ser levantado na ressurreição. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que ele haveria de morrer. 34. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é o Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando, a luz é ele mesmo, né? É Jesus. Quando você tem Jesus, você tem a luz. E a luz, ela dissipa as trevas. Então, não tem como você errar o caminho. Se você tem Jesus, você vai ver claramente por onde você deve ir. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. A incredulidade dos judeus, versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Imagina, Jesus ressuscitou. Lázaro que estava, já em estado de putrefação, apodrecendo, 4 dias depois. E para os judeus, eu já expliquei aqui para vocês, para os judeus, eles acreditavam que o espírito podia ficar no corpo, né, até 3 dias depois que morresse. Então, se Jesus ressuscitasse Lázaro até o 3º dia, os judeus nem iam considerar milagre. Ah, que milagre o que? Eles já odiavam Jesus. Ah, o espírito estava nele, o espírito só voltou para ele. Agora Jesus esperou para chegar no 4º dia para que não houvesse dúvida de que Jesus o ressuscitou. Mas mesmo assim, né, eles ainda, vendo todos esses milagres, não criam nele. Isso aconteceu, versículo 38, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Isaías é lá o Antigo Testamento, tá, gente? Senhor, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Tá em Isaías 53:1. Lembra que eu falei que todo o Antigo Testamento apontava para a vinda de Jesus? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ela. Então, lá atrás, no Antigo Testamento, Isaías já viu a glória de Jesus, falou sobre ela e falou também, né, que esses mestres da lei, esses escribas judeus, sacerdotes, né, o coração deles foi endurecido. E mesmo que eles tivessem olhos, eles não conseguiam ver e nem entender com o coração para se converterem e serem curados. Olha só que forte isso. Tá em Isaías 6:10 isso. Então, assim, cegos, gente, a pessoa pode ter olho e ser cego, né? Pode ter um coração e não ver, ter o coração endurecido, pode ter ouvidos e não ouvir. Por isso que Jesus fala tanto lá em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Ele não tá falando de ouvidos biológicos, né? Ele tá falando de ouvidos espirituais. Então, quantas vezes talvez o Espírito Santo está falando contigo, tentando falar comigo, e muitas vezes por a gente não estar sensível ao Espírito Santo, por não buscar uma comunhão diária com ele, um devocional, a vida devocional diária com ele, a gente se torna insensível à voz dele. E ele está falando claramente. E aí, se a gente não escuta, a gente toma decisões erradas que causam consequências ruins,
E algumas pessoas ainda culpam a Deus por isso. Por que você deixou isso acontecer, não sei o quê? Peraí, meu filho, mas foi você que tomou essa decisão. Eu estava tentando te falar o tempo todo, mas você não me buscou, você não procurou ter uma vida diária, devocional comigo, ouvir a minha voz, conhecer a minha palavra, escutar a minha palavra, como vocês estão fazendo agora, gente. O que vocês estão fazendo agora, escutando esse devocional, vocês estão aumentando a fé. Muita gente pergunta, Mari, como que faz para aumentar a minha fé? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, parabéns, você está aqui agora ouvindo a palavra de Deus. Se você está ouvindo é porque alguma sede você tem de Deus. Algo está te chamando e você está dando ouvidos. O Espírito Santo está falando e você está escutando, entendeu? Mas muitas pessoas são surdas para o Espírito Santo. E não pense que por você estar ouvindo agora, ou por eu estar falando agora, nossa, Deus vai falar sempre comigo. Não, se eu parar de buscá-lo, eu não vou ouvir mais. A gente perde a sensibilidade. Então, a Bíblia fala para a gente orar e vigiar o tempo todo, porque o nosso inimigo, ele vive ao nosso derredor, rugindo como leão. Olha só, o diabo vive ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele fica buscando o quê? Que a gente dê uma brecha, entendeu? Então, por isso que a gente tem que estar sempre em conexão com Deus. E Deus dá o livramento, porque a Bíblia também fala, nosso inimigo está ao derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. A Bíblia fala que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor e nos livram. Então, o inimigo está ao derredor, mas os anjos estão ao redor. Então, o inimigo só pode entrar se a porta for aberta para ele, mas se a gente não abre, ele não pode entrar. Ele pode até tentar nos incomodar, mas tocar na gente ele não pode, nem na gente, nem na nossa casa, nem na nossa família, porque a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então você que crê no Senhor Jesus, é tua obrigação, é minha obrigação orar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos amigos, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, a gente orar pela salvação deles e para que os olhos e os ouvidos deles sejam abertos, entende? É nossa obrigação compartilhar a palavra de Deus. Hoje é uma segunda-feira, gente, já é 1h20 da tarde, eu tô aqui falando faz quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Quase 1h, 56 minutos já, e eu não sei nem por onde começar, tanta coisa que eu tenho que fazer, mas eu tô aqui compartilhando a palavra com vocês. Por quê? Porque eu sei que Deus me chamou para isso, e você também, entendeu? Então, compartilha esse áudio aqui, envia, mesmo que tirarem sarro de você não tem que se preocupar com a glória dos homens e ser aprovado pelos homens, você tem que se preocupar em ser aprovado por Deus. Então encaminha mesmo teu grupo de WhatsApp, encaminha, porque se uma pessoa ouvir esse devocional e se converter e abrir o coração para Jesus, a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro e que quando uma alma se converte tem festa no céu. Então eu parabenizo aquelas pessoas que têm compartilhado no seu Instagram, têm colocado os devocionais no seu Instagram, têm compartilhado com seus familiares nos grupos de WhatsApp, têm compartilhado no Facebook, TikTok, eu tenho visto muitos de vocês fazendo isso e eu parabenizo vocês, que Jesus honre, sabe? Que Jesus honre a fé de vocês e essa atitude de vocês em transbordar para outra vida e não reter só para vocês essa palavra. Porque quando você retém, você se torna uma fonte seca. Deus não vai derramar mais sobre você porque ele vê que você não é transbordante. Agora, quando a gente transborda, Deus olha, opa, sobre esse aí eu vou transbordar mais e mais e mais. Por quê? Porque ele é um ser transbordante. E aí ele transborda em bênção em todas as áreas da nossa vida. Entende? Então vamos lá. Versículo 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Graças a Deus, né? Que tinha uns que, não tem como não crer. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Pois, olha isso, gente, que eu acabei de falar aqui. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha isso, eles criam em Jesus, eles já sabiam que Jesus era o Cristo, né? Porque tá escrito dele lá no Velho Testamento, tá escrito tudo que, então é ele o Cristo. Mas, para não ser rejeitado, olha só, por causa dos fariseus, eles não confessavam a sua fé em Jesus, não confessavam. Então não adianta você saber que ele é se você não confessar diante dos homens, porque Jesus fala assim, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Agora, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus está falando, aquele que se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar dele e não vou reconhecê-lo diante de Deus.
Agora, aquele que não se envergonhar de mim, que falar do meu nome mesmo, que tiver visão de reino e que as pessoas se convertam, gente, porque esse mundo, ele tá caminhando para as trevas, as pessoas estão caminhando para o inferno, entendeu? Hoje eu tava lendo Provérbios, que eu leio todos os dias o Provérbios, né? Hoje é dia 24. Dia 24, então no Provérbios 24, versículo 11, fala assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. E é assim que está o mundo hoje, eles estão cegos, sendo levados para a morte, o inimigo levando eles para a morte. Morte de casamentos, morte de famílias, destruindo casamentos, destruindo famílias, destruindo relacionamentos, destruindo jovens, destruindo adolescentes, destruindo crianças, distorcendo todos os valores e princípios cristãos, entendeu? Caminhando trêmulos para a matança, como zumbis que não estão enxergando nada, estão caminhando para um abismo, o diabo conduzindo eles para o abismo, caindo, são adolescentes se suicidando. Então, Deus fala aqui em Provérbios 24, liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Aí você pode pensar, Mari, quem sou eu para libertar os que estão sendo levados para a morte e aqueles que estão caminhando trêmulos para a matança? Você é filho e filha de Deus. Você é embaixador do reino de Deus aqui na terra. Você representa o reino de Deus aqui na terra. Jesus te deu todo o poder e autoridade para você dar um comando. A tua voz tem poder. Entende? Uma atitude tua tem poder para você orar e declarar a salvação dessas pessoas, da tua família, primeiros da tua família. Entende? E você declarar a salvação e você ser luz, uma palavra que você fala. Gente, você lembra que a palavra da menina que falava, Mari, quando eu tava drogada lá, adolescente, drogada de tudo, aquela menina parecia Ana Paula Ostrovsky, o nome dela, e falava, Mari, sabia que Jesus te ama e que ele tem um plano muito grande com a tua vida? E eu pensava, que papo mais careta, imagina, né, 15, 16 aninhos, que papo mais chato, meu Deus. E aí ela me encontrava de novo e falava, Mari, sabia que Jesus te ama e que ele tem um propósito muito grande com a tua vida? Vamos na igreja um dia só pra você conhecer eu? Ana, tá bom, um dia eu vou. E ela insistia, me encontrava de novo, eu tentava fugir dela, não adiantava. Lá vinha a Ana de novo. Mari, Jesus te ama e tem um plano muito grande com a tua vida. Ela não estava se importando se eu ia achar ela chata, ridícula, cafona, careta, né? Que na minha época, meu Deus do céu, era muito careta falar de Jesus. Hoje virou modinha, mas nem todos falam de coração. Falam mais da boca para fora porque virou modinha. Mas na minha época era uma vergonha você ser um cristão, ainda mais, você ser um cristão, ainda mais sendo um jovem, né? Que nem os meus outros amigos falavam, quando eu me converti, você tá louca? Tipo, você vai perder a tua vida. Não, isso aí é coisa pra velho, pra quem já fez de tudo na vida, depois vai pra igreja, depois se converte. Na verdade, eu estava ganhando a vida ali, eu estava perdendo antes. Então, assim, a Ana Paula, ela não estava preocupada se eu ia achar ela ridícula, cafona, careta, brega. Ela estava buscando a glória de Deus e não a aprovação dos homens, né? Então, olha só, gente, aqui no versículo 43, por que eles não, voltando lá para João, né? João 12, versículo 43, por que esses fariseus, mesmo sabendo que Jesus era o Cristo, mesmo reconhecendo os milagres que ele fez, eles não confessavam a sua fé em Jesus com medo de serem expulsos da sinagoga? Então, tipo assim, dane-se eu ser expulso da sinagoga. O que é uma sinagoga perto de eu ter a salvação eterna e confessar Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador? Olha só o versículo 23. Pois eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha isso. A aprovação aqui também representa a glória. Eles preferiam a glória dos homens, né? Serem glorificados, admirados, elogiados, e a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Misericórdia. Misericórdia, o que eu quero saber de aprovação de homens? O que eu quero saber de like de homens no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, seja o que for? Eu quero o like de Deus. O que adianta eu levar um monte de like e tá sendo reprovada por Deus? Entendeu? Eu vi esses dias, uma pessoa postou, a Mari Pezzi, ela postou, tipo assim, de influenciadores multimilionários, quase bilionários, assim, fazendo propaganda dos joguinhos, sabe, incentivando aqueles jogos que pessoas estão se matando, estão se suicidando por causa da dívida que eles estão adquirindo por causa dos jogos, porque jogos viciam e não são de Deus, entendeu? Eu recebo, gente, quase todo santo dia diante de Deus, quase todo santo dia eu recebo convite para eu divulgar esses jogos. Recebo convite, o que eu faço? Eu vou lá e bloqueio esses perfis.
Eu vou lá e bloqueio, e aí o Instagram pergunta por que você está bloqueando. Daí ele dá várias alternativas. Daí eu coloco golpe ou fraude e denuncio. Aí o Instagram, muito obrigada por ter denunciado, não sei o que lá. E aí denuncio, bloqueio e excluo aquele convite. Mas quase todo santo dia eu recebo convite para eu ganhar um bom dinheiro, entre aspas, que é um dinheiro maldito, entendeu? Como que eu vou poder desfrutar de um dinheiro que é ganho em cima da desgraça de outras pessoas? As pessoas estão perdendo milhões. E esses influenciadores aí, muitos que vocês seguem, que... tipo assim, cara, como o mundo tá perdido. Porque são influenciadores que estão lá fazendo dancinha, que estão não sei o quê, e a multidão cega, tipo, o estado zumbi, estão seguindo, caminhando pra matança, pro precipício, entendeu? Caminhando trêmulos pro precipício, como a Bíblia fala. E aí, eles que já são multimilionários, bilionários, promovendo esses joguinhos. Um tá ganhando 50 milhões ganhou 50 milhões, outro 30 milhões, outro não sei quantos milhões, como se eles precisassem desse dinheiro. E ainda que precisassem, não justificaria. Eu recebo quase todos os dias convite para proposta para eu divulgar esses jogos. Eu denuncio e bloqueio, denuncio, bloqueio e excluo, denuncio, bloqueio e excluo. Não aceito, não quero um centavo. Deus que me livre, ai de mim, receber um centavo em cima da desgraça dos outros. Misericórdia, entendeu? Eu quero receber a aprovação de Deus. Eu não tô nem aí, tô me lixando pra aprovação de homens. Entende? Eu quero a aprovação de Deus, eu quero o like de Deus. Se Deus estiver feliz com o que eu tô fazendo, não interessa se as pessoas não estão gostando. Entende, gente? Porque Deus, a vida com Deus, o reino de Deus é eterno. Agora, esse mundinho sujo aqui é temporário. Os prazeres da carne são temporários. Eles passam como um sopro e acabou. E aí você tá achando que você tá ganhando o mundo, você tá perdendo tua alma. Entendeu? E a alma é eterna, o espírito é eterno. Agora esse corpo aqui, ele fica. Vai durar mais alguns anos só e acabou. Eu, por exemplo, tenho muito mais passado do que futuro. Entendeu? Daqui a pouco acabou o corpo da Marinalva aqui. Mas e o meu espírito e a minha alma que são eternos? E aí? Vou chegar para Deus, vou dar uma desculpa para ele? Sabendo que eu sei o que está aqui na palavra, sabendo que eu sei a vontade dele. E aí, ai, Senhor, sabe o que é? É que não sei o que, apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Nossa, Mari, que forte. Então, lê a Bíblia e vê o que Jesus vai falar. Para aqueles que não andaram segundo a vontade dele. Senhor, e até para os religiosos, gente. Porque muitos vão chegar e vai falar assim... Senhor, mas no teu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu não sei o quê. E Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, eu não te conheço. Por quê? E quem que vai fazer isso, gente? Quem é que expulsa demônios, profetiza, cura enfermos, não sei o quê? São os cristãos, não são as pessoas que não conhecem a Deus. Então, para vocês verem o quanto que tem de falsos profetas, e Jesus falou, cuidem com os falsos profetas, porque se for possível, eles enganarão até os escolhidos. E como que você vai saber quem que é e quem não é? Você convivendo diariamente com a verdade. Quem que é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. É o caminho, a verdade e a vida. Quando você está firme com a verdade, você reconhece rapidamente aquilo que não é verdadeiro. Uma pessoa que lida com dinheiro verdadeiro todo dia, conta dinheiro, a hora que ela pega uma nota falsa na mão, ela sente na hora que a nota é falsa. Então, quando você convive com o verdadeiro, a hora que aparece o falso, você identifica na hora, entendeu? Mas muitas pessoas não querem pagar o preço de andar com o verdadeiro, de passar 1 hora do seu dia escutando um devocional, lendo a palavra de Deus, tem 24 horas por dia, ela oferece migalhas para Deus, faz aquela oraçãozinha, sabe, de desencargo de consciência? Ai, Senhor, não sei o que lá, blá, 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 mas com a cabeça em outro lugar, oferecendo migalhas para Deus, e aí querem receber o banquete de Deus e ainda reclamam quando não estão recebendo o banquete de Deus. Meu, a gente vai receber aquilo que a gente planta, a gente colhe. Você tá plantando o quê no teu relacionamento com Deus? Talvez sejam duras essas palavras, gente, mas foi o próprio Jesus que falou. E quando os discípulos falaram para ele, nossa, duras são essas palavras, e alguns abandonaram ele. E aí ele olhou para os outros e falou assim, vocês também querem ir? E aí Pedro falou para ele, Senhor, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Né? Mas muitos abandonaram ele porque ele falava a verdade. Então, eu não tô aqui, gente, para agradar ninguém e também nem para trazer peso para a vida de ninguém. Eu tô aqui para trazer o que Jesus fala. Porque se eu não falar para vocês a verdade, o sangue de vocês vai ser cobrado das minhas mãos. A Bíblia fala isso, quando você sabe a verdade. E quando você não fala, aqueles que caem, tipo, no pecado ou que, né, perdem a salvação,
O sangue deles vai ser cobrado das tuas mãos. Agora, quando você fala e a pessoa não quer seguir, aí você tá livre, porque você falou. Agora, aquela pessoa vai se ver com Deus, porque ela já sabe a verdade e ela escolheu a mentira, entendeu? Então, fale a verdade, não tenha medo, não. Compartilhe a palavra de Deus, faça o que você puder fazer. Se um monte de gente te ridicularizar, por exemplo, você mandou num grupo de WhatsApp, você compartilhou com outras pessoas, e as pessoas, ai, que ridículo, ai, que brega, ai, que cafona. Imagina se a Ana tivesse se intimidado e pensado, ai, não vou falar pra Mari, né? Tipo assim, Mari toda descolada, toda não sei o que, eu vou falar pra ela de Jesus. Imagina se ela tivesse. Agora, quando eu tava lá naquele hospital que aquele caminhão me atropelou, e que eu escutei o médico falando que tinha que amputar meu pé e minha perna, que não tinha o que fazer, quem foi que eu lembrei? O que eu lembrei ali, gente? As palavras da Ana Paula Ostrovsky falando, Mari, Jesus te ama e ele tem um propósito muito grande com a tua vida, ele tem um plano muito grande com a tua vida. Foi aquilo que eu lembrei ali. Então a Bíblia fala que a palavra de Deus ela não volta vazia. A pessoa pode te ridicularizar, pode tirar sarro de você, pode tudo. A palavra de Deus não volta vazia, é uma semente poderosa que eu rejeitava, que eu dava risada, que eu achava cafona, que eu achava brega, mas que ela estava viva. A Bíblia fala, minha palavra não voltará vazia, antes ela fará aquilo que me apraz. Então lança a semente, independente se a pessoa vai rir de você. Porque quando eu estava ali naquele centro cirúrgico, que o médico falou que teria que amputar, a primeira coisa que eu lembrei foram as palavras da Ana dizendo que Jesus me amava e que tinha um propósito muito grande com a minha vida. E foi quando eu fiz uma aliança com ele e falei, Jesus, se você existe mesmo, como a Ana falou, se você existe, então não deixa amputar o meu pé que eu prometo que eu vou largar tudo e vou te servir. E se passaram 28 anos, gente, quase 29 anos e eu tô aqui servindo ao Senhor. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi aquele acidente. Ainda que na hora eu não tenha entendido, porque foi uma dor terrível, foram 13 cirurgias, foi quase um ano de cadeira de roda, de muleta, de tudo. Eu sou tão grata por aquele acidente. Porque, eu passei uma dor momentânea, mas por outro lado eu recebi a salvação eterna do meu espírito, da minha alma. Entendeu? Então não tenha vergonha de Jesus, porque ele nunca teve vergonha de você e nunca vai ter. Todas as coisas erradas que eu e você fizemos, Jesus nunca se envergonhou da gente. Ele nunca falou, não, Marinalva não merece que eu morra na cruz por ela. Olha só, quanta coisa errada. Ele via lá na frente, ele sabia tudo de errado que eu ia fazer, que você ia fazer. E naquela hora de dor que ele estava sendo ensanguentado, os chicotes, as chicotadas que ele levava tinham ossos finos, que a hora que batia nele, aquilo encravava na carne dele, a hora que puxava, cortava até os ossos dele, chegava até os ossos, E ele via você. Ele via você, ele via mim, ele via os nossos rostos, ele via os nossos nomes e falava pela Marinalva, vale a pena, eu vou até o fim. Pela Fernanda, pelo Márcio, pela Joana, pela Cris, pela Vitória, pela Bruna, seja por quem for o teu nome, coloca o teu nome, sabe? Por ela, por ele, eu vou até o final, pelo Gustavo, pelo Antônio, pela Maria, eu vou até o final, mesmo que a gente não merecesse. Certo? Vamos continuar, gente, pra gente terminar aqui. Pai do céu. Vamos lá. Versículo 44. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha só, não permaneça nas trevas. Até os meus 18 anos eu vivi nas trevas. E a partir daquele acidente eu vim para a luz. Então Deus sabe os seus meios, né? Aquele negócio não vem por amor, vem pela dor. Foi Jesus, eu tive que ir pela dor, porque ô bichinha teimosa, né? Como minha mãe falava, ô bichinha teimosa. 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedecem, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então ele está falando, não sou eu que julgo, mas a própria palavra que eu estou falando agora, as pessoas já sabem a verdade. Então é essa própria palavra que condena aqueles que não querem, aqueles que preferem a aprovação e a glória dos homens do que a glória de Deus. Versículo 49. Pois eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que
O seu mandamento é a vida eterna. Portanto, eu digo, é exatamente o que o Pai... Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Olha que lindo. O que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, a minha oração, meu pedido hoje é que tudo aquilo que sair da minha boca e da tua boca seja exatamente aquilo que o Pai nos mandou dizer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o meu pedido hoje. Gente, vamos encerrar pra gente. Vamos orar pra gente encerrar. Só que antes disso, eu quero compartilhar com vocês um louvor. Eu não sei como é que ele vai sair, esse louvor, se vai sair bem audível. Eu espero que sim, mas eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas aqui hoje que talvez acordaram, sabe, não se sentindo dignas, acordaram pesadas ou desanimadas das promessas de Deus, ou de que alguma coisa nova vai acontecer, achando que parece que não tem nada acontecendo. Quando eu falei que Deus, quando a gente menos percebe, quando a gente menos vê Deus agindo, é quando Ele mais está agindo, sabe? Então, antes da gente orar, eu quero que você escute esse louvor, tá bom? Quando penso que estou frio, vem o seu calor me aquecer. Deus que me surpreende todo dia. Quando penso que estou perdido, vem me dar a direção. Quando sinto que perdi a luta, faz de mim um campeão. Deus que me surpreende todo dia. Não consigo expressar o quanto é fiel. Se os homens fecham portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor escolheu pra te surpreender de novo. Quando penso que estou fraco, o Senhor vem pra me fortalecer. Quando penso que estou frio, vem com seu calor me aquecer. Deus que me surpreende todo dia. Quando penso que estou perdido, vem me dar a direção. Quando sinto que perdi a luta, faz de mim um campeão. Deus que me surpreende todo dia. Não consigo expressar o quanto é fiel. Se os homens fecham portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor escolheu pra me surpreender de novo. Não consigo expressar o
essa história em nome de Jesus. Aleluia. Que lindo, né, gente? Que lindo esse louvor. Quem quiser ouvir de novo, ele se chama Deus que Surpreende, do pastor Lucas, tá bom? Eu recebi esse louvor da tia Carly, a tia da Cássia, uma das pessoas que tem sido bênção na minha vida. Glória a Deus, Deus tem levantado tantas pessoas em intercessão. A tia Nelly, que é uma tia minha também, que ora todos os dias me manda mensaginha orando por mim. A Cássia, a família da Cássia, que me adotou em oração e intercessão, me adotou como família, e tantas outras pessoas. A Sol, eu não quero ser injusta e falar nomes aqui e esquecer de algumas pessoas, e tantos de vocês, gente, que têm orado por mim, tantas mensaginhas que eu tenho recebido de vocês. Obviamente eu não consigo ler todas, mas eu recebo as que eu consigo abrir e ver de pessoas que falam: Mari, eu estou em oração por você, eu oro diariamente pela tua vida, eu jejuo pela tua vida, porque sabem que quem está na frente do campo de batalha que recebe as maiores setas, né, as maiores pauladas e afrontas do inimigo e ataques, mas Deus em tudo dá a vitória, né? É só a gente continuar firme. Então, muito obrigada, gente, por cada um de vocês que ora por mim, que Deus restitua e retribua infinitamente mais em todas as áreas da vida de vocês, em todas, vida abundante e transbordante na vida espiritual, na vida emocional, financeira, familiar, nos relacionamentos, na vida intelectual, profissional, em todas as áreas, na vida social, nas amizades, no relacionamento, casamento, enfim, relação com os teus filhos, em todas as coisas. Que Deus abençoe e salve você e a sua casa, e que Ele prospere tudo que é teu, tudo que leva o teu nome, tudo que diz a respeito de você. Em que onde você for e colocar a tua mão, venha prosperar, em nome de Jesus. Vamos orar então para a gente encerrar. Paizinho amado, Senhor, nós tantas vezes ficamos sem palavras, Deus, para agradecer por esse amor tão grande, para compreender, Pai, esse amor tão grande, Senhor, que nos cuida o tempo todo, mesmo nos momentos em que o inimigo tenta colocar dúvidas no nosso coração de que o Senhor está agindo e de que as tuas promessas vão se cumprir sobre nós. Quando pensamos que o Senhor está em silêncio e que não tem nada acontecendo, Senhor, é quando o Senhor mais está agindo. E o Senhor nos surpreende, Deus, e como esse louvor diz, ainda que o mundo feche portas para nós, o Senhor abre o céu, Deus. E a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Senhor, as nossas vidas são tuas, Deus. E aqueles que não te conhecem neste momento, que ainda não te receberam, não confessaram com a sua boca que o Senhor é seu único e suficiente Senhor e Salvador, que venha, Senhor, neste dia ter esse encontro real com o Senhor, Pai. Que cada um esteja confessando, Deus, que o Senhor é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que o Senhor é o nosso Senhor amado, o nosso Pai, o nosso Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, que nos consola, que nos conforta, que renova as nossas forças a cada manhã. Pai, nesse dia eu te peço que o Senhor esteja renovando, Senhor, as nossas forças, as forças de cada um que está ouvindo essa oração agora, daqueles que ouvirão depois, das pessoas que vão compartilhar, Deus, esse devocional, das pessoas que serão tocadas pela Tua palavra, Senhor. Como eu sempre oro antes de fazer qualquer devocional, Deus, o Senhor conhece, pedindo que o Senhor fale ao coração de cada um, porque o Senhor conhece, Senhor, o coração de cada um que vai ouvir, as necessidades do coração de cada um. Pai, que a Tua palavra que diz que ela não volta vazia, o Senhor diz que a Tua palavra não volta vazia, antes ela cumpre o que lhe apraz, Senhor, assim como as palavras da Ana, que aparentemente pareciam não surtir efeito nenhum na minha vida, mas na hora da dor, da minha maior dor, Deus, naquela cama de hospital, naquele centro cirúrgico, foi a primeira coisa que eu lembrei, Senhor, e eu entreguei a minha vida completamente para o Senhor ali, e hoje a nossa caminhada já tem quase 29 anos, Jesus, e eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por ela não ter tido vergonha do Senhor, Deus, por ela não ter tido vergonha de dizer o quanto o Senhor me amava, por ela não se importar se eu estivesse achando ela careta, chata ou qualquer outra coisa, Deus, ela continuava falando do Senhor.
ela continuava me convidando para ir na igreja, Senhor. Obrigada pela vida da Ana, Senhor, onde ela estiver agora, que o Senhor abençoe ela, Senhor, com bênçãos sem limites, Deus. Que o Senhor venha de encontro às necessidades dela, Pai. Seja em que área for, Deus, que o Senhor a abençoe. Deus, ela nem sabe o impacto que essas palavras causaram no mundo, Deus, porque através da vida dela eu conheci o Senhor e através da minha vida, quantas pessoas têm conhecido o Senhor e através da vida dessas pessoas que conheceram o Senhor, através da minha vida, tantas outras estão conhecendo e conhecerão. E isso é um ciclo que não tem fim, Pai, que vai até a tua volta, Jesus, até a eternidade. Muito obrigada, Senhor. Dá-nos essa consciência de que uma pequena palavra nossa, aquilo que a gente acha pequeno, o pequeno ato nosso, Senhor, ele reverbera por toda a eternidade, Senhor. Dá-nos a noção da importância que nós temos para o Senhor no teu reino, que somos embaixadores e representantes do céu aqui na terra, que somos príncipes e princesas, Deus, que sobre a nossa cabeça existe uma coroa no mundo espiritual e que somos teus herdeiros, Senhor, tuas herdeiras, e que a tua vontade é que a gente prospere, Pai, em todas as áreas da nossa vida e que a gente transborde sobre outras vidas. Pai, eu te agradeço pela tua palavra que foi tão funda hoje, tão profunda nos nossos corações. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela tua palavra que nos ensina todos os dias o teu caminho. A tua palavra é a água que nos limpa, Senhor, que nos purifica, Senhor. Como o Senhor falou que a gente tem sido purificado pela tua palavra, Jesus. Continua nos purificando, nos limpando, Senhor. Continua nos atraindo, Senhor, aos teus caminhos, à tua vontade. Continue colocando em nós, Deus, nojo pelo pecado, nojo pelas coisas deste mundo, nojo por aquilo que o Senhor sente nojo. Que a gente ame somente aquilo que o Senhor ama e que a gente deteste, Deus, aquilo que o Senhor detesta, Pai. O pecado, Deus, a maldade, Senhor. Livra-nos, Pai. Livra-nos de sofrermos ou de cometermos qualquer maldade, qualquer injustiça, qualquer mentira, qualquer acusação, Senhor, qualquer constrangimento, Deus, qualquer coisa que não venha do Senhor, Pai, qualquer coisa que não seja a bondade, livra-nos de cometermos ou de sofrermos, Pai. Em nome de Jesus, eu peço neste momento que o Senhor nos esconda no teu esconderijo, Deus. Esconda a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, as suas famílias, suas casas, Deus, tudo que diz respeito a nós. Calça os nossos pés com o calçado da preparação do Evangelho da paz. Reveste-nos com a couraça da justiça, Senhor. Cinja os nossos lombos com a verdade, coloca em nós o capacete da salvação. Leva todos os nossos pensamentos, sentimentos, ideias, sugestões, todas as nossas decisões, todo o ouvir, o ver e o falar cativos à obediência de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá-nos a espada do Espírito, que é a tua palavra, e o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Nesse dia eu peço que o Senhor venha renovar, Senhor, as forças daqueles que acordaram se sentindo fracos, Deus. Nesse dia, Senhor, neste momento eu peço para o Senhor arrancar pela raiz toda acusação, daqueles que acordaram se sentindo acusados pelo inimigo porque fizeram coisas que possam ter entristecido o teu coração, Senhor. Que o Senhor derrame agora, Pai, em nome de Jesus, espírito de arrependimento verdadeiro sobre as nossas vidas. Eu não peço só sobre eles, mas sobre a minha vida, Senhor, como Davi orou. Senhor, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno, porque muitas vezes nos achamos santos demais ou bons demais, Senhor, quando na verdade existem pontos cegos em nós que nós não conseguimos ver e que entristece o teu coração. E o Senhor, que pode todas as coisas, venha mostrar, Senhor, aquilo que está no mais oculto, no mais profundo do nosso coração, que te entristece, Pai. Muitas coisas, Senhor, nós não conseguimos sozinhos, nada na verdade, e nós precisamos de ti, Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor traga a tua luz, traga luz e mostre aquilo que está oculto, Senhor, dentro de nós. Traga luz, Senhor, e abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver com os teus olhos, nós possamos ouvir com os teus ouvidos, nós possamos sentir com o teu coração, nós possamos amar como o Senhor ama as pessoas, Pai. Ajuda-nos a fazermos a tua vontade, ajuda-nos a andarmos nos teus caminhos. Senhor, a tua palavra diz em Provérbios 16, 7, se eu não me engano, Pai, que quando os caminhos de um homem são retos ao Senhor, o Senhor faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Senhor, que todos os nossos caminhos sejam retos ao Senhor, Deus, e que as pessoas possam ver a tua presença em nós, o teu amor em nós, Deus, e ainda aqueles que venham se incomodar com a tua presença, com aquilo que carregamos, Senhor, com o teu brilho, Deus, que a gente não venha sentir raiva ou tristeza por essas pessoas, mas que a gente venha entender, Senhor, que
Como a tua palavra diz que não é, Senhor, a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta são contra principados e potestades do mal, Deus, os demônios, os príncipes desse mundo tenebroso, como a tua palavra diz, Senhor, que a gente não venha olhar e ver que é a pessoa, mas que é o inimigo usando a própria pessoa para querer nos ferir, para querer nos afastar do Senhor, para querer trazer incredulidade. Pai, arranca do nosso coração, da nossa mente toda incredulidade. A tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, Senhor, então eu ministro neste momento, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, a fé, Senhor, a tua fé, Deus, aumenta a nossa fé, pois temos lido, ouvido a tua palavra, e a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, Senhor. Aumenta a nossa fé, Deus, aumenta a nossa força, levanta aqueles que estavam se sentindo fracos, Senhor, como a tua palavra diz, levantarei as pernas cansadas, os joelhos desconjuntados. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A tua palavra diz, Senhor, que aqueles que esperam no Senhor jamais ficarão decepcionados. Nós esperamos em Ti, Senhor, e como Pedro falou para o Senhor, para quem iremos nós? Ele nem falou para onde iremos nós, mas para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos da Tua presença, mais do que o ar que nós respiramos, Senhor, mais do que tudo nessa vida, nós precisamos de Ti. Pois só em Ti, Senhor, nós encontramos palavras de vida eterna. Só em Ti nós encontramos e desfrutamos da paz que excede todo entendimento, Senhor. Aquela paz, Deus, que ainda que as circunstâncias estejam contrárias, a gente cita a Tua paz, a Tua vitória, Senhor, sobre nós, porque o Senhor disse que em Ti nós somos mais do que vencedores. O Senhor disse que em Ti nós podemos todas as coisas. A Tua palavra diz que quando estamos fracos, aí é que somos fortes. A Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Pai. E agora eu peço sobre a vida dos meus irmãos, venha fortalecer cada um, venha levantar cada um no Teu poder, venha renovar as forças, como o Senhor disse na Tua palavra, Senhor, que eles venham correr, Senhor, e não se cansar, que eles venham voar com asas como águia, Senhor. Renova as forças, Deus. Como o Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor jamais ficarão decepcionados. Deus, nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti. A Ti, Senhor. Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. A Ti nós rendemos, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno. Foi o Senhor que morreu por nós, foi o Senhor que passou tanta dor, tanta humilhação, Senhor. Foi sobre o Senhor que caiu todos os nossos pecados e foi o Senhor que transpirou sangue por nós. Encha o nosso coração de gratidão, Senhor. Encha o nosso coração de fé. E faça-nos entender a profundidade que é sermos embaixadores do reino aqui na terra, Deus. Que honra, Senhor, que honra sermos Teus filhos, Tuas filhas, que honra sermos herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. Que honra, Pai. Ajuda-nos, Deus, nas nossas fraquezas, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, abra nosso entendimento completamente, atraia-nos a Ti cada dia mais, Pai, atraia-nos a um relacionamento de intimidade profunda contigo, dá-nos fome, dá-nos sede da Tua presença, Senhor, da Tua palavra. Leva-nos, Jesus, a fazer aquilo que o Senhor falou, entrar no nosso quarto, Deus, como eu tô agora, desde manhã, Deus, entrar no nosso quarto, Senhor, dobrar os nossos joelhos, fechar a nossa porta e termos o nosso momento devocional diário contigo, lermos a Tua palavra, escutarmos a Tua palavra, ouvirmos louvor, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, Deus, e que o inimigo também usa músicas do mundo para querer nos influenciar, Deus. Dá-nos discernimento, porque o inimigo não está brincando, ele não brinca em nenhum momento. Aquilo que às vezes nós achamos que é bobeira, que é supérfluo, ou que estamos sendo radicais demais, não é. Senhor, é o Senhor nos dando discernimento, Pai. A Tua palavra diz que nós devemos orar e vigiar o tempo todo, Senhor, para que a gente não
caia em tentação. Ajuda-nos, Senhor, desperta-nos, Pai. Levanta-nos com o teu poder, com a tua autoridade, Senhor. Levanta-nos assumindo aquilo que é nosso por direito legal, a herança que o Senhor conquistou para nós, Pai. Eu ministro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, a tua alegria, a tua paz que excede todo o entendimento. Senhor, a unção da prosperidade, Deus, o temor do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, porque a tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a chave da sabedoria, e nós nos apossamos disso, Senhor, que é direito legal nosso, a tua herança sobre nós, o temor do Senhor, Pai. Deus, guarda, escreve, Senhor, as tuas palavras no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra ti, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nesse dia nós vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, não para que fosse uma repetição, mas foi uma forma que o Senhor nos ensinou como orar, um exemplo só, não para que ficássemos repetindo, Senhor, porque a tua palavra diz que não está na repetição, que não é na repetição que o Senhor vai nos ouvir, mas como um memorial daquilo que o Senhor nos ensinou, Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder, a honra, a glória e a majestade para sempre. A ti nós rendemos toda a glória, toda a honra, Senhor. A ti nós submetemos, Deus, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma. A ti nós submetemos cada célula do nosso corpo, cada átomo, Senhor, do nosso corpo, da nossa vida, Pai. E conectamos o nosso espírito com o teu espírito, Senhor, porque o Senhor tem o domínio sobre o nosso espírito, alma e corpo completamente, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua força que nos renova, Senhor, e as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nós. Nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações, Deus, nesse dia e todos os dias da nossa vida, enquanto dormimos, quando acordamos, Pai. Encha-nos da tua presença e do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Espírito Santo, seja bem-vindo nas nossas vidas, Senhor. Fala conosco o tempo todo, dá-nos sensibilidade para ouvir a tua voz, abra os nossos ouvidos, como Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Senhor, dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir o que o Senhor nos diz, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso entendimento, nossos olhos, nossa mente, nosso coração, Senhor, e dá-nos, Senhor, um coração disposto a te obedecer imediatamente assim que ouvirmos a tua voz, Senhor, porque a tua palavra diz que importa mais obedecer do que sacrificar, Deus. Então dá-nos corações obedientes, que é o que mais importa para o Senhor, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amores. Não esqueçam de compartilhar essa palavra com outras pessoas, de deixar um comentário, como eu falo, nem que seja um coraçãozinho aqui no YouTube, um coraçãozinho, uma palminha, uma florzinha, porque o YouTube entende curtir, se inscrever no canal, encaminhar para outras pessoas e deixar um comentário, porque o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e aí ele vai entregar para mais pessoas. Vocês vão estar ajudando essa mensagem chegar para mais pessoas e que não custa nada, né? Aquele negócio que eu falo, não vai cair o dedo, gente, de vocês fazerem isso. Então transborde sobre outras vidas aquilo que vocês têm recebido, tá bom? E Deus vai transbordar de forma infinita e sobrenatural sobre a vida de vocês. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Um beijo grande em cada um, fiquem com Deus e vamos seguir firme, porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Um beijo.